lá na pousada onde Não, eu te mando trabalho. agora. Eu só vou terminar a aula para continuar. Boa noite, essa aula de revisão. Essa aula de revisão para a D2. E vou explicar detalhadamente a AD2. Eu só falta terminar a questão 4 e 3 e 4. Mas não tem como eu fazer, formatar aqui, eu vou ter que fazer lá no trabalho mesmo. Eu vou fazer só amanhã à noite. Tá Mas bom. tudo bem, prossiga. Mas dá para você enviar até Até dia 18 de meia-noite. madrugada. Dia 18 de madrugada. Mas o ideal é você não contar com isso. Né? Vamos lá. Muitos tipos de marcadores genéticos foram usados para estudar a evolução de linhagens humanas e a constituição de populações atuais. Se uma pesquisadora deseja saber como é a ancestralidade paterna e materna de uma determinada população, quais métodos ela pode utilizar? Indique as características que permitem que eles sejam empregados no estudo da história evolutiva humana e de populações. Primeiro, qual é a parte do material genético que a mãe passa para o filho? Você está me perguntando? Tô. O DNA? Sim, tanto mãe quanto pai passam DNA, mas qual é a parte, qual é a célula que a mãe passa para o filho e qual é a célula que a mãe doa para poder formar o filho? A mãe doa para formar o filho e qual a célula que o pai doa para formar o filho? Putz, esqueci agora. Fala aí. Qual a célula germinativa masculina e célula germinativa feminina? Você tá falando do óvulo e do. Isso? Isso, qual é? O O óvulo óvulo é a feminina. e o zigoto? Não, o óvulo é feminina, a célula Não. feminina germinativa, e o Hum, espermatozoide é a célula masculina germinativa. espermatozoide, é. Então, durante a fecundação, Hum, a mitocôndria que faz a movimentação do flagelo do espermatozoide até chegar ao óvulo, ela se sim. perde, fica para fora do embrião. Do embrião, não, fica para fora do óvulo. Então, Sim. o material genético que está contido na cabeça do espermatozoide se une ao núcleo do Óvulo. óvulo. Então, Hum, realiza naquele momento a fecundação. Então, toda criança herda a mitocôndria da mãe. Então, se você quiser analisar a ancestralidade materna, você vai verificar o DNA mitocondrial. pode crer. Tá? Teste de Pode crer. DNA. DNA autossômico. Analisa a maior parte do genoma, fornecendo uma visão geral da ancestralidade de ambos os pais, mas não permite rastrear linhagens específicas. DNA mitocondrial. É herdado exclusivamente da mãe e rastreia a linhagem materna por milhares de anos. Cromossomo Y, no caso dos meninos, é herdado exclusivamente do pai e rastreia a linhagem paterna por milhares de anos. Sim, Só mas só uma dúvida. Na pode falar. pergunta, ela pede a linhagem da mãe. Então tem que Sim, usar o DNA mitocondrial. perfeito. O Mas se DNA pedisse do mitocondrial. pai, seria o cromossomo Y. Não. No caso, se o filho for uma menina, Hum. não tem cromossomo Y. Então, você tem que analisar a Não, na parte da. pergunta. Volta na pergunta lá, por favor. Volta na Sim. pergunta. Muitos tipos de marcadores genéticos foram usados para estudar a evolução das linhagens humanas e a Uhum. constituição de populações atuais. Se uma pesquisadora deseja saber como é a ancestralidade paterna e materna de uma determinada população, quais métodos ela pode utilizar? Indique as características que permitem que eles sejam empregados Tá. no estudo da história Entendi. evolutiva humana e Aí de eu entendi, eu populações. queria ler só, tipo, como deseja saber a ancestralidade paterna e materna. Ele quer Tá aí, saber não, os não dois. tá especificando se é só materna não, né? Pode crer. Isso, não, na pergunta não está querendo só materna, não. Ele quer saber como é que você vai rastrear.
Tem uma coisa que eu não coloquei aqui na sua prova, que eu vou fazer depois, que é satélite. Nós temos vários partes do nosso DNA que você sabe que é herdado de pai e você sabe que é herdado de mãe. Quando uma pessoa... Você já viu na televisão ou na internet uma foto do teste de DNA? Você faz análise do cariotipo, que eu vou colocar aqui na sua resposta também, que está faltando nessa opção aqui. O cariótipo do pai é o conjunto de cromossomos que tem um formato específico que somente ou o pai ou a mãe pode passar para o filho. O cariótipo da mãe e o cariótipo do pai. Como é que isso acontece? Quando você vai saber quem é sua mãe e quem é seu pai, você não pode só ver o DNA da sua mãe e do seu pai. Pode ser. Da sua mãe ou do seu pai. Você tem que pegar dos dois. Porque às vezes acontece, isso é uma coisa assim bizarra, mas acontece. A criança pode ser trocada na maternidade. Então, para você ter certeza se essa criança é filha dos dois, você Teste de DNA. tem que fazer teste de DNA dos dois, tanto do pai quanto da mãe. Pode crer. Essa é a pergunta 1 da AD? Uhum. Pode crer. É a pergunta 1 da AD. Então, por exemplo, se você tiver Aí um não filho... tem que fazer cálculo nessa. Nessa aqui não, por enquanto não. Se Ah, você pode tiver crer. um filho e você quer saber se esse filho é seu, Sim. você tem que fazer análise da mãe da criança com a sua, para ver se a criança é filha dos dois. Se a criança for filha dos dois, aí você pode fazer o pareamento das bandas. O que é isso? Você pega o seu sangue, no caso o laboratório pega o seu sangue, ele vai desenovelar seu DNA e fazer um tratamento, vai picar esse DNA, vai fazer um tratamento lá para separar o DNA e ele vai ser impresso num papel. Como que esse papel é feito? Quando você faz esse tratamento, você desenovela o DNA e você tem um tratamento chamado PCR. Já ouviu falar? Sim. Teste PCR. Uhum. Está muito na moda agora com esse negócio de Covid. Sim, já Você ouvi falar. coloca um gel nele e você joga a proteína do seu sangue naquele gel e esse gel vai subindo, 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 subindo e formando o desenho de acordo com o peso molecular do seu DNA. O Pode seu crer. pai tem um determinado peso molecular, a sua mãe tem um determinado peso molecular. Só que você tem o peso molecular do seu pai e da sua mãe junto. Então, vai comparar o seu DNA com o do seu pai, o seu DNA com o da sua mãe, e vai ver que o seu DNA tem que ter um pedaço igualzinho do seu pai e um pedaço igualzinho da sua mãe. Se esse desenho nas bandas forem diferentes, aí você não é filho do seu pai nem filho da sua mãe. Ou seu filho não é seu filho, nem filho da mãe dele. Pode crer. Entendeu? Isso eu vou completar aqui que eu não coloquei. Pode crer. Pergunta 1, entendida. Entendida? Entendido. Essa prova até que Perfeito. não está tão difícil, não. Mas a questão 2 aqui é mais puxadinha. Daniel e Mas, Raquel, pode falar. não, pra mim puxado quando tem conta. A 2 já tem conta? Tem. Pode crer. Tem porque o problema dessa questão não é só uma conta. Você tem que interpretar. Então, O Estel, o foda é que em outros polos puderam usar calculadora. Lá no meu não pude não. quando eu fiz também não podia. Mas os outros polos podiam. Eu fiz no polo Caxias. Eu faço no Macaé. Faz muitos anos que eu fiz evolução, mas eu sofri para passar em evolução, mas quando eu passei eu aprendi de verdade. Nunca É mais. a primeira vez que eu tô pegando ela, né? Eu ficava com medo e trancava. Pode crer. Aí depois Não, que eu resolvi falar, dessa vez eu vou fazer. Aí eu fui e não tinha, na vez que eu resolvi fazer, não tinha tutoria, mas tinha tutoria à distância. pode crer. Eu assistia todas as tutorias à distância e assistia as aulas obrigatórias. E comecei a estudar por provas anteriores. Aí eu consegui entender que eles repetem muita coisa. Aí Pode crer. eu comecei a entender como é que o raciocínio não é tão difícil assim, não.
Mas vamos lá. Essa questão aqui, eu tenho certeza que vai cair na P2. Uma questão parecida. Olha só. Daniel e Raquel são pais de Danilo e Renata. Renata tem uma filha chamada Vitória, enquanto que Danilo é pai de Lucas. Vitória, por sua vez, tem uma filha chamada Clara. Apresenta o heredograma para parentesco apresentados no enunciado. Eu fiz um desenho aqui que eu vou reduzir aqui a aproximação. Aí tem que desenhar isso na prova? Tem. Pode crer. Se assustou. Olha só. Não, até que não. Até que dá pra. Até que, tipo, isso aí. O meu negócio, ô, Esté, são números. Sacou? Isso aí eu olhando assim dá pra entender fácil. É Sacou? fácil. Olha só. Na primeira linha, 1/2. Anota aí, 1/2. Na segunda linha, 1/2. Na terceira linha, 1/2. Na quarta linha, 1/2. Primeira geração, Daniel e Raquel. Segunda geração, Danilo e Renata. Terceira geração, Lucas e Vitória. Quarta geração, Clara. Tá aí tudo bem? Pode crer. Na primeira geração, Daniel, Raquel. Daniel e Raquel. Segunda geração, Danilo e Renata. Eles são irmãos. Então tem É, um tracinho que liga o pai e eles dois. Só que aqui pode na crer. metade da bolinha de Renata, ela se liga ao marido. Que Na não tem o metade nome dele. não tem porque a questão não fala, não tem. Pode crer. Daniel, ele tem uma esposa. Ou, sei lá, ele tem filho com alguém. E é pai do Lucas. Ele é pai do Lucas. Então, eu não consegui botar esse tracinho ligado aos dois, porque na hora de fazer o desenho aqui no Google Documentos, eu não consegui. Mas esse tracinho tem que estar no meio aqui entre esses dois. Ele não é filho só do Danilo, ele é filho dos dois. Então, o tracinho tem que estar no meio. Tipo, da Renata e marido. Isso, mas eu não consegui. Tem que sair do meio, assim. Sair do meio, porque quer dizer que ele é filho Parece que tá dizendo que ele é filho só do Danilo. mas não é. É que eu não consegui Pode botar. crer. Deu um Não, erro não, no tranquilo. computador. Mas Você entende? no da Vitória do marido também. Esse é o problema. E eu nem escrevi o marido aqui, gente. Dá para entender. Vou corrigir isso Sim. aqui. Ó, Renata e marido, eles são casados, então é uma linha horizontal. Nesse caso aqui, é uma linha horizontal no meio. Quando são irmãos, é uma linha horizontal em cima da imagem. Ah, entendi. Tá vendo aqui, ó? Renato e Danilo não são casados, eles são irmãos. Então tá aqui em cima na pontinha. A linha tem que ser desenhada, então, em cima. Isso, Aí, quando perfeito. são marido, Na metade. no meio. Isso, porque metade do DNA vai para a filha, a metade do DNA da mãe vai para a filha e metade do DNA do pai vai para o filho. Ah, essa linha, então, tem um propósito também, né? Então, né? Não é desenhado assim aleatório, não. Pode Tem um crer, propósito. pode crer. Então, eles dois são pais de Vitória. Só que Vitória casou com um homem, que não é citado na questão qual o nome dele, e ela teve uma filha chamada Clara. Sim. Então, na primeira linha, Daniel e Raquel, 1/2. Na segunda linha, Danilo e Renata, 1/2. Na terceira linha, Lucas e Vitória, 1/2. Na Sim. quarta linha, Clara, 1/2. Tá aí tudo bem? Sim, até aí tudo bem. Tá. Não entrou número, tá ótimo. Agora vamos falar aqui. No caso de Vitória e Lucas, a letra A, deixa eu ler aqui na pergunta a letra A, que eu acabei apagando, só botando aqui a pergunta. O problema da matemática é o medo que as pessoas têm, não a dificuldade real da matemática. Eu tenho muito medo, eu tenho pavor. Mas a matemática não é tão difícil, não. A letra A é apresente o heredograma para o parentesco apresentado no enunciado. Então, eu tenho que desenhar aquilo lá. A letra A é o desenho. A letra A, esse desenho. Show, show, eu entendi. Eu estudando, eu lendo, eu vendo, dá para entender muito. E ouvindo o que você explicou, dá para entender perfeitamente. Qual o coeficiente de consanguinidade entre Lucas e Clara apresente os cálculos? O coeficiente de consanguinidade é sempre 1/2. Então, olha só,
Ih, coloquei errado. Ó, Lucas e Clara. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 e vezes 1/2. Então, você vai... Cada geração é 1/2. Perfeito, ó. 1 sobre Pode crer. 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. 1 sobre 16. Que é, por que é igual a 1/16? 2 vezes 2. Quanto é? É só então só multiplicar Perfeito. a parte de baixo. É. 2 Ah, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2. 8. 8 vezes 2. 16. Então é isso. Show. Esse é o cálculo? É. Não, mas é só isso? É só isso. Mas tipo assim, e esse aí? Supondo que Clara e Lucas venham ter a criança. Essa aí Então, já é a letra C. já é a quarta, já é a quinta geração. Não, essa aí já é a letra C. Ou Isso, não? eu acabei apagando aqui a letra C sem querer. É, Ó, pode crer. supondo que Clara e Então, Lucas venham a ter uma criança. Qual será o coeficiente do cruzamento desse filho? Apresente os cálculos. Então, eu fiz o seguinte: 1 sobre meio vezes 1 sobre meio vezes 1 sobre meio vezes 1 sobre meio vezes 1 sobre meio. No porque meu é cálculo, mais uma criança. é mais uma criança. É mais uma geração. Perfeito. Aí 16 vezes tudo dá 2 é tudo 32. 32, só isso. Pô, que bacana. Vamos pra D. Pô, tô entendendo tudo. Agora tô Sentindo bem. craque. É só isso mesmo? Tem certeza que isso aí vai cair na prova? Tenho certeza, porque tem gente que não entende, não consegue interpretar Pois, tipo, o problema é que eles jogam lá tipo, a gente entender. Mas a gente vendo assim, dá pra entender muito fácil. É porque eu não sei se tem tutoria nessa matéria. Eu não sei. Eu não sei Eu como acho vai que ser, não. mas eu acho que no meu polo não tinha. Enfim, mas Eu peguei, eu vejo alguém falando que tem, mas eu nunca procurei. Mas olhando assim dá pra entender, deu pra entender perfeitamente. Aí a 2 já acabou? A primeira acabou? já. Tá. Agora é Essa pra 2. é ainda que a letra é número 3. Um pesquisador da UFRJ estuda populações de 2 espécies de aves e seus Essa é a índices 3. 3. Não, e a 2 a gente já fez. Já fez, é só que aqui. Pode crer. Aí eu vou mandar para você daqui a pouco, quando eu terminar essa aula, o capítulo que cai cada questão. Pode crer. Se você quiser tirar dúvida, você já vai saber onde você tirar essa dúvida, tá? Pode Um crer. pesquisador da UFRJ estuda populações naturais. Eu estou falando rápido porque você falou que vai trabalhar daqui a pouco, não é isso? Queria te fazer. Pode crer. Um pesquisador da UFRJ estuda populações naturais de 2 espécies de aves e seus índices de endocruzamento, FIS. Não, hoje eu tô de folga, por isso que eu tô aqui. Se eu tivesse que trabalhar, eu já teria ido na rua já. Mas Ah, pode continuar. tudo Mas bem. pode ir de Um boa. estudo genético de 2 populações de cada uma das espécies indicou um valor de FIST de 0,5 para a espécie A e o valor de FIST para 0,15 para a espécie B. Como resultado obtido pelo estudo, o que pode afirmar sobre a taxa de migração e a taxa de cruzamento para as 2 espécies. Quanto maior o tamanho do FIST, mais adaptada ao ambiente é aquela espécie. Então, a espécie de valor 0,5 provavelmente está mais adaptada do que a 0,15. Eu vou Pode mandar crer. tudo direitinho na sua AD para te explicar. Vou te Pode mandar o crer. capítulo de onde eu peguei, mas quando você enviar a AD, você vai tirar essa parte do capítulo, tá? Eu vou Pode crer. colocar aqui com uma referência. Pode crer. Eu só vou copiar a resposta, vou colar e vou mandar. Perfeito. É só para você saber que às vezes você quer tirar dúvida, processo de estudo, você quer saber Mas também. essa tem cálculo também, né?
Ó, estudos genéticos, estudos de populações de cada uma das espécies indicou um valor difícil, 0,5 para a espécie A e um valor difícil de 0,15 para a espécie B. Com o resultado obtido pelo estudo, o que se pode afirmar sobre a taxa de migração e a taxa de cruzamento para as duas espécies? Essa tem calma. Só que essa, a 3 e a 4, ainda não terminei. Eu só terminei a 1 e a 2, porque essa 2 deu muito trabalho para fazer. Que eu tinha que fazer os desenhos, voltar no desenho, eu não terminei o desenho também, porque depois eu percebi que faltou. Mas fazendo na caneta é muito mais fácil. Sim, fazendo. Se você fizer à mão e escanear e depois mandar, é mais fácil, mas eu não sei se eles vão aceitar assim. Não, falando na prova, na P eu fazia na mão. É mais fácil do que fazer no computador esses desenhos, esse negócio. Pode crer. Porque no desenho você tem que salvar no computador e é complicado. Então essa 3 você vai me explicar depois? Vou te explicar depois. Eu vou Pode terminar crer. a aula e vou te explicar. Mas essa 4 aqui é bem mais fácil. Olha só. Pode crer. Espécie B, espécie A, espécie C. Suponha na figura abaixo existam 2 lagos e 3 espécies de sapo. A espécie B ocorre no lago e a espécie A e C ocorre apenas no lago 2. Essa espécie possui um ancestral comum, que a partir de diversos processos de especiação originou. Provavelmente, esses lagos eram um só. Sim, aí houve uma barreira e eles se separaram. Perfeito. Provavelmente aconteceu ou uma seca, ou essa montanha aqui atrás, ó, desmoronou. Desceu e dividiu. Então, Como o nome mesmo que chama, que tem como quando ocorre uma barreira que separa a espécie, tem um nome específico, não tem? aqui está dizendo que é especiação. Especiação. Por exemplo. Não, especiação é o processo que acontece. Isso, mas é isso que eles querem que você fale. Olha só, Pode crer. figura acima, quais espécies são simpátricas e quais espécies são alopátricas. Respondo explicando o conceito específico de simpátrica e alopátrica. Isso aí eu vou mandar para você, porque eu não terminei essa D ainda não. Pode crer. Simpátricas são espécies que compartilham o mesmo local. A espécie A e a espécie C. A alopátrica é uma espécie completamente diferente. Por quê? Porque elas são espécies, as 3 espécies são únicas. Porém, ao longo dos anos, aconteceu uma barreira geográfica. Então, e a espécie A e a C compartilham, e a B não compartilha com ninguém. É possível. E quais são simpátricas? É a A e a C, que elas compartilham. E as alopátricas é a que não compartilha com ninguém, que está separada. Exatamente. Aí eu vou te mandar direitinho anotado isso, mas é bom você entender. Mas essa é a teoria? Tem um capítulo específico lá do livro que fala sobre isso. Pode crer. Será que cai na prova? Pô, eu vou tirar um 10 nessa prova, hein, Xé? Cai na prova sim, isso cai na prova sim. Eu vou te colocar tudo direitinho, vou te colocar a referência desse capítulo para você. Tá me dando esperança de ser aprovado. Eu tirei 5, pouco, eu acho. Eu tirei 2 na AP. Jogou? Na B e na D. Eu tirei 5, eu acho, 5, pouco. Eu usei IA pra fazer, pô. Soubesse, tinha falado com você. Eu não sabia fazer aquelas contas. Mas deu certo a resultado? Não, eu tirei 5, pouco. Eu nem vi o feedback. Provavelmente alguma coisa, ou alguma outra pessoa copiou a mesma resposta e eles não gostaram, ou a IA não entendeu o conceito da questão. Eu também. E outra coisa. A minha deu 15 páginas, quase. Mas você não tudo não. Hã? O professor que tem conhecimento da área, ele sabe que você usou. Sim. Porque tipo, as respostas eram curtas. Eu botei 2 páginas de resposta. Eu saí copiando. Eu não entendi, então a IA explica a porra toda. Era para ser copiado só um pedacinho. Era conta pequena, sacou? Eu coloquei um monte de coisa. Mas enfim. Eles perceberam pelo jeito do texto que não foi você que fez. Você pode sim usar a inteligência artificial,
mas você tem que saber usar ela. É verdade, eu não soube usar. Você tem que saber usar, porque senão a pessoa que está lendo vai perceber que não foi você que escreveu aquilo ali, porque o padrão de resposta não é humano. Pode crer. Eles explicam detalhadamente tudo. Mas É bom que eu não tirei zero, né? sim, Eu não sim, tirei zero. sim. Mas bom, eu entendi essa A. Tá. Essa é a B e a última? Só tem a letra A e B. Pode crer. Explique o que é especiação parapátrica, qual a sua diferença em relação à especiação simpátrica e alopátrica. Busque essas informações em fontes bibliográficas Não, diferentes. pode crer. As relações Para simpáticas e alopáticas eu entendi. Agora, agora você vai me explicar a especiação parapática. parapátrica por exemplo, essas duas especiações aqui, ó, espécie A e espécie B, elas sofreram mutações ao mesmo tempo. Pode crer. Isso as diferenciou da espécie B. Então, essa é uma relação parapátrica, É, que sofre mutação por compartilharem o mesmo espaço. especialização. Não fala mutação, não, que eles podem não gostar desse termo. Ah, especiação. Especiação. Porque, como eu falei para você, no início elas eram uma espécie só. Porém, Pode crer. houve uma. Na verdade, elas não eram elas têm um ancestral em comum. Esse ancestral em comum gerou 3 outras espécies. Imagine que você, vou dar um exemplo bem idiota, que não tem nada a ver com a teoria evolutiva, mas eu vou te dar esse exemplo idiota para você entender. Imagine que Pode você crer. tem um filho azul, Sim, verde e vermelho. sim. Então, por quê? Porque dentro da barriga da mãe do seu filho sofreu uma mutação. Uma mutação tão severa que fez com que as crianças nascessem de raça e espécie diferente. Pode crer. Só que cada criança nasceu numa gestação. Um ano nasceu uma, no outro ano nasceu outra, no outro ano nasceu outra. Só que essas espécies se afastaram. Então, Sim. só que a espécie, os 2 primeiros filhos, viveram juntos, tiveram filhos, não um com o outro, mas tiveram filho com outros parceiros. Esses outros parceiros, os primos, se cruzaram e tiveram filhotes, e depois esses primos cruzaram com outras pessoas e tiveram outros filhotes. Mas eles compartilham o gene. Mas já o terceiro filhote, que é no caso a espécie B, foi um dos filhos que separaram, cruzaram com outras pessoas que não tinham nada a ver com com o outro ambiente que os outros estavam. Isso gerou filhos completamente diferentes. Pode crer. Entendeu? E esse é o processo de. Qual é o nome que tá? Especialização parapátrica. Parapátrica. Isso. Pode crer. Pode Tá? crer. No Entendi. caso, para você fazer essa questão por inteligência artificial, você tem que perguntar qual a diferença entre espécie simpátrica e alopátrica. Você Pode crer. lendo a questão, você vai interpretar e vai responder explicando o conceito de especiação simpátrica e alopátrica. Pode crer. Mas essa você não fez? Eu vou te mandar daqui a pouquinho, que eu não Não, terminei. é até amanhã, tipo, até amanhã tá de boa, tá? Eu só vou Não, chegar no trabalho 10 horas da noite. Então, vou te de 10 horas da noite a meia-noite eu vou formatar, sacou? tá bom. Não precisa correr, não. Mas eu quero fazer agora porque senão vou esquecer. Eu tenho um monte de coisa para fazer, um monte de AD Pode para crer. ajudar. Ainda estou Pode fazendo crer. um projeto de mestrado que tem que ser entregue até amanhã. Então amanhã eu vou me dedicar a esse projeto de mestrado. Então, pô, essa é a última questão? Última questão, só tem 4. Ah, então tá de boa, pô. Essa, tipo, eu vendo a gravação, pra mim tá tranquilo. Eu vendo a gravação depois, ouvindo, vou Isso. entender melhor. Vou colocar referência em cada questão para você ir buscar no material do manual. Mas a referência eu tenho que tirar. Sim, na hora de você mandar, você tira, mas essa referência é boa para você estudar depois. Pode crer.
tá? Pô, pra mim tá ótimo então, Sté. Se essa é a D, se você garante que vai cair, né, tipo, essa, pelo menos é umas duas ou três dessa aí, as que usam cálculo, pelo menos, eu quero É, entender depois, sacou? Tipo, sim, eu posso mandar amanhã ela feita, sim. mas, tipo, até a P2, se você tiver, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, sacou? Eu queria que você me explicasse como fazer essa conta, entendeu? O que que acontece? Não precisa ser amanhã, não. Tipo, pode ser até P2. Tá, eu tenho quinta-feira, nesse horário, de 9 às 10, ou de 6 às 7, livre. Toda Aí, quinta-feira. é, porque eu Então tenho. amanhã eu não vou poder. Mas, Não, tipo, até a P2 a gente vai fazer. Eu esqueci falo que hoje, contigo. eu esqueci que hoje é quarta-feira. É, hoje é Quarta-feira, quarta. de 9 às 10, ou de 6 às 7. Toda Na, quarta. na parte da noite. Isso. Pode crer. Segunda-feira eu tenho mais horários. Segunda-feira eu tenho de 8 às 9. Pode De crer, é um 9, bom horário pra mim. Segunda-feira de 8 às 9 é um bom horário pra mim. porque segunda-feira eu só dou aula para imuno. É um Então, bom horário, é um ótimo horário. vou dar É aula um de imuno. dia que eu tô em casa de. Tipo, e até 9 horas dá pra sair pra ir trabalhar de boa. Então, se você preferir segunda-feira, para mim é melhor, porque não fica tão tarde. Pra mim, então, aí se não der a segunda, agora, a outra, mas pra mim, segunda-feira eu tô de boa. Tá, vou marcar com você na próxima segunda, eu te chamo. Se você Demorou. souber que alguém precise, aí a gente vai fazer um plantão de tirar dúvidas com esse grupo toda segunda-feira, porque aí tirando, todo mundo falando, eles podem perguntar uma coisa que você não pensou, você também aprende. Se você tiver Pode algum crer, colega que precisa de ajuda em evolução, me fala. Em pode dicas, crer. tá? Você, a evolução imuno, biomol, você não dá, não? Biomoldor. Pô, eu tô uma séria dificuldade de biomol. E biomol é igual. É foda que as ADs são fáceis de fazer, né? Mas, tipo, Evolução, biomol e genética são muito igual. pode crer. Eu tô com dificuldade em biomol. Se é tipo, você não dá um suporte, uma aula, tipo, pra P2, não? Caso eu dou sim, eu dou umas 2 ou 3 aulas, umas 4 aulas, porque biomol, na terça-feira, eu dou aula de biomol e microbiologia. Pode Na, crer. na segunda-feira, eu dou aula só de imuno, porque imuno não. Às vezes eu dou mais de 1 hora de aula, porque é bem difícil, tem muito detalhe. Mas como eu vou pegar para dar aula para você, eu vou tentar terminar na hora certa. Pode crer. Na quarta-feira, na terça-feira é biomol e microbiologia. Pode crer. Pode Na crer. Não, pra quarta-feira, mim tá, pra mim tá tranquilo. Eu entendi essa AD2, só quero depois aprender o cálculo da segunda, né, e tal. E depois eu vou te procurar para ver, tipo, pegar umas aulas contigo de biomol. Eu vou querer sim. Eu vou procurar você depois. tá bom. Eu vou só terminar de salvar a sua prova, que eu já estou terminando aqui, resolver as outras 2 questões que eu não terminei e já te mando hoje ainda, tá bom? Show. Pra mim tá Tá. de boa. Aí depois você me passa as dúvidas que você teve, porque às vezes eu te expliquei rápido, pode ter ficado alguma Não, dúvida. pode querer. A dúvida, aí eu faço o seguinte. A dúvida que eu tenho, eu dou uma pesquisada, pô. Pra Não, você aprender. pode ser, você Não, pode. tipo, a parte de número eu vou perguntar, mas a teoria eu dou uma pesquisada e eu entendo, sacou? De boa. Tá bom. Aí Valeu, daqui a Sté. Show. Pode falar. Não, daqui a pouquinho já te mando essa dica. Eu já estou terminando, só falta salvar e já te Show mando. eu vou salvar e só vou formatar amanhã. Tá bom, Vitor. Muito obrigada pela sua atenção. Valeu, Sté. Entendi de boa. Deixa. E como que eu vou ver essa gravação depois? Eu mando para você. O Google vai me mandar a aula gravada e eu mando para você. Ah, tá. Pode crer. Aí tem como salvar e ver quantas vezes quiser, né? Pode crer. Show. Tá? Valeu, Sté.
Obrigado você. O que a gente vai se falando lá no WhatsApp. Valeu. Tá. Tchau, tchau. Boa Obrigada. noite.